Bem, nosso estudo de hoje está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Emmanuel vem comentar na lição 24 do livro Caminho, Verdade e Vida, o tesouro enferrujado. Os sentimentos do homem nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre em consequência os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentimentos, dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldade para expressar-se, ali a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Mais uma vez, Emmanuel vem usar o sentido figurado, pegando um trecho da carta ao Tiago, que fala do vosso ouro e da vossa prata que se enferrujaram, e ele fala assim, fala um pouquinho do tesouro material, mas ele vem falar principalmente do tesouro espiritual. O que seria o tesouro espiritual? O tesouro espiritual não é muito difícil de compreender, não, gente. Qual é o tesouro que nem as traças, nem os ladrões conseguem alcançar? É aquele que está dentro do nosso coração, é aquele que está dentro da nossa mente. Então é o quê? É aquilo que eu consegui aprender com os ensinos, os estudos que a gente faz. Por isso que estudar, né? Instruí-vos, jamais vos instruí-vos, diz lá o Espírito de Verdade. Estudar tudo o que a gente puder fazer. Tentar chegar à excelência dos nossos estudos. E a diferença que a gente faz na vida dos outros, o sentimento que a gente carrega com relação ao mundo, com relação às pessoas. O que a gente traz aqui, traça nenhuma consegue alcançar e ladrão nenhum consegue alcançar. E como a gente sabe que no dia do enterro não tem caminhão de mudança, nem tem gaveta no caixão, tudo que é material, inclusive esse corpo vai ficar aqui. Esse óculos vai ficar, esse celular vai ficar, tudo vai ficar. Só vou levar comigo o que eu estou levando aqui e estou levando aqui. Esse é o tesouro do Espírito. Ele vem falar para a gente inicialmente que a gente desvirtua, né, os frutos, né, da grande maioria. Né? Se a gente usasse sempre para o bem, a gente estaria sempre buscando um progresso, mas a gente perde muito tempo ainda desvirtuando os presentes que a gente recebe de Deus. E no segundo parágrafo ele fala assim: de modo geral, vemos o amor interpretado somente como uma emoção transitória de sentidos materiais, que é exatamente isso que a gente faz, né? A gente está olhando os sentidos materiais. Ela é bonita, ele é bonito. Ela tem dinheiro, ele tem dinheiro. São as coisas materiais que a gente está analisando. Raramente a gente encontra pessoas que levam o tempo necessário através do namoro, do noivado, para conhecer espiritualmente aquela pessoa, saber como é que ela é calma, como é que ela é nervosa, como é que ela é ansiosa, para analisar os momentos, para ter uma noção de se tem condições ou não de conviver com aquela pessoa. Na maioria das vezes o que se está vendo é o que os sentidos materiais estão apontando. Né? E por isso são tantas uniões infelizes que tem no mundo que a gente vive. Aí depois ele fala, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender 3 ou 4 doentes. É o ego da gente, querendo trabalhar, só quero trabalhar se for dessa maneira, e acaba não atingindo muita gente, porque só um grupinho de pessoas. A fé organizando guerras sectárias, essas guerras que, por exemplo, aqui no Brasil, raramente tiram a vida, como em outros países. Mas acabam com relacionamentos, acabam com amizades de anos, acabam com casamentos, acabam com um monte de coisa. Né? São provas duríssimas que às vezes a gente observa, principalmente aquelas em que a pessoa casa hoje, daqui a 20, 30 anos se converte a uma determinada religião e acha que porque entrou para aquela religião tem que modificar a vida do outro. O coitado do outro é que sofre. Né?
O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Eu, para poder zelar pela minha existência, me torno uma pessoa fulminante. Ele fala também da dificuldade do perdão e da humildade, que é a admiração dos outros. Um amigo até brincando esses dias e falando assim, uma coisa que eu aprendi muito nos últimos tempos foi ser humilde. E a gente ficou rindo na hora, né, que é uma brincadeira que ele estava fazendo. Ele fala, todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Então ele está chamando nesse momento de ouro e prata a nossa herança, mas ele está dizendo respeito aos sentimentos. Né? Então não é que ele esteja desdenhando aqui do tesouro enferrujado, que principalmente o que me chamou muita atenção, né, foi o livro No Mundo Maior, do André Luiz, nos 3 últimos capítulos. O antepenúltimo e o penúltimo, por aí, é fácil achar. O André Luiz, ele relata que o avô dele tinha bastante dinheiro, bastante, né, vantagem financeira quando estava aqui encarnado, e deixou para ele uma fortuna para que ele pudesse fazer o curso de medicina que ele fez aqui no Brasil, na época ainda, né, recém-saída do Império, iniciozinho da República, né? Então o que acontece, né? O André Luiz, ele fala que depois ele encontra com o avô dele no plano espiritual e o avô dele ainda está tomado pela avareza, se agarrando a um monte de lama, acreditando que aquela lama é ouro, é o ouro que ele deixou guardado, e sofrendo muito no plano espiritual. Então a gente não está desdenhando disso, das pessoas que, pela avareza, sofrem muito quando chegam do outro lado, sofrem o desprezo dos outros porque só olhou para o próprio umbigo, né? Não ajudou ninguém, não fez a diferença na vida de ninguém, e também o desespero que ele tem em manter o patrimônio dele. Mas aqui ele está falando daquele patrimônio que é dos sentimentos e chamando a nossa atenção. Ó. Faz-se necessário que a gente trabalhe afanosamente para eliminar o ferrugem que nos atacou, os tesouros do Espírito. É uma frase, né, muito profunda para a gente. É para eliminar a ferrugem. Aí tem, mas será que eu tenho ferrugem? Gente, eu não tenho o menor constrangimento de afirmar por todos nós. Todos que estamos aqui na Terra temos ferrugens nesses tesouros do Espírito. Todos nós. O mundo aqui na Terra, o mundo de expiações e provas, não é um mundo, definitivamente, não é um mundo de espíritos perfeitos. Todos nós temos muito defeito. Então ele bota aqui, para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos. A renúncia, um elemento interior. O perdão, um elemento que vai dizer respeito mais ao exterior. É interior também, mas mais exterior. Um está dizendo respeito a mim próprio, outro está dizendo ao próximo. Tudo que a gente vai encontrar no Evangelho acaba sendo isso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Tudo vai acabar sendo resumido, a lei e os profetas, como diz o próprio Cristo, está resumida nisso. Então, da gente começar a olhar assim, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com as pessoas ao meu redor? Eu estava pensando aqui, antes de até fazer esse estudo mesmo, eu pensando, será que quantas pessoas nesse mundo até hoje já sofreram por causa de mim? Fiquei lembrando de alguns relacionamentos da minha mocidade, né, algumas coisas que aconteceram na minha vida que de repente a pessoa não se sentiu correspondida e chegou até a falar que sofreu mesmo. E eu me lamento muito, eu fico aqui pedindo, né, para que daqui para frente eu seja uma pessoa melhor, para não estar fazendo isso com o sentimento das pessoas. Mas vale a pena a gente estar fazendo essa reflexão o tempo todo, né? Até porque essa é uma pergunta complicada, né? Porque muita gente sofre às vezes porque a gente não está conseguindo satisfazer os caprichos dela, e aí entra na falta de respeito com a gente também, né? Que a gente lembra naquele capítulo do dever, que está no Evangelho, fala assim, o dever começa onde eu devo respeitar o direito dos outros, mas termina onde eu também exijo que respeitem os meus, a minha individualidade. Então, se ser eu fizer alguém sofrer, essa pessoa é que tem que rever os conceitos dela, porque eu não vou poder deixar de ser eu, né? Mas são trabalhos que a gente vai fazendo diariamente, o tempo todo, e principalmente com a ajuda maravilhosa
de Emmanuel, a quem a gente agradece mais uma vez. Vamos tomar conta dos nossos tesouros para que eles não enferrujem.